A paz do Senhor, uma boa noite a todos. Esse que vos fala, pastor Marcos Rocha, pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Dracena. Estamos debaixo da égide pastoral, nosso pastor presidente, pastor Francisco Salles. Meus irmãos, meus amigos, com alegria nesta noite, quero trazer um pensamento, uma reflexão aos vossos corações, que está baseado no Evangelho escrito por Marcos, Evangelho que Marcos escreveu, capítulo de número 9 e versículo de número 21, aonde está escrito desta forma: E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. Meus irmãos, meus amigos, olhando para esse texto bíblico, nós vamos ver aqui um quadro muito triste, um quadro muito difícil, que tem acontecido na vida de uma família de forma repetitiva. E coisa triste é quando essas coisas ruins acontecem, mas acontecem de forma repetitiva. Parece um ciclo que não se acaba. A história aqui vai narrar que um pai, ele chega até Jesus, a princípio até os seus discípulos e depois até Jesus, e a necessidade que esse pai tem é muito grande. O seu filho, ele está sendo possesso por um espírito maligno, e esse espírito maligno, quando se apodera do seu filho, lança o seu filho no fogo, lança o seu filho na água, faz o seu filho ranger os dentes. A cena de possessão deste menino é muito terrível. É uma cena difícil de se ver, difícil de se observar. E o pai, com todo o seu esforço, dentro do seu limite, fez tudo o que pôde para socorrer o seu filho. Mas diante deste quadro de possessão, o pai via que os seus recursos, que a sua força, que a sua autoridade era pequena, não tinha condições de fazer nada. Então ele recorre a Jesus. Isso daqui eu já aprendo uma coisa: quando nos faltar capacidade, quando nos falta força, tem assuntos na nossa vida que é impossível nós resolvermos pelos nossos recursos, pela nossa experiência ou pelas nossas habilidades, mas Jesus é a saída. Jesus, ele tem uma resposta para todo problema e para todo dilema do homem. Este pai, ele recorre a Jesus e ele vai pedir a Jesus que lhe ajude. Jesus vai perguntar a ele: há quanto tempo isso está acontecendo? Isso daqui vai mexer com o pai. Há quanto tempo isso está acontecendo? Isso daqui vai confrontar o pai, porque o pai vai dizer desde a infância. Se isso está acontecendo há tanto tempo, por que demorou tanto para procurar ajuda? Por que demorou tanto para ir até Jesus? O que me chama a atenção é que esse quadro se repete. Quantas pessoas vivendo uma história triste, vivendo uma história de lágrimas, vivendo uma história de desespero. E isso tem se tornado repetitivo. Talvez você que me ouve tem estado numa história muito difícil e até hoje não procurou ajuda. Mas eu quero lhe apresentar Jesus. Ele é a solução. Ele é a única saída. Ele pode mudar a tua história. Jesus vai perguntar ao pai há quanto tempo isto sucede. E o pai vai dizer desde a infância. O que me chama a atenção é porque demorou. Ou porque demorar tanto, ou porque deixar as coisas chegar a um limite que está quase insuportável. Você nesta noite tem tempo, você nesta noite tem oportunidade de buscar a Cristo, de entregar a sua vida a Ele, de colocar diante dEle toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí o pai vai dizer, desde a infância isso lhe acontece. Imagine quanto tempo esse pai sofreu sem procurar ajuda. Talvez você esteja sofrendo nesta hora, mas eu quero lhe dizer, Jesus é refúgio, Jesus é fortaleza, Jesus é socorro bem presente no dia da angústia.
Se o dia hoje é de choro, se o dia hoje é de angústia, Jesus é a solução para isso. Não deixe que isso daí fique protelando. Não dê mais tempo para esta situação. Tirar a tua paz, tirar a tua alegria, tirar o teu sono. Busque a Jesus. O Pai vai buscar a Jesus e Jesus vai ter uma solução. Aquele espírito imundo vai sair, o filho vai ficar restaurado e o Pai ainda vai dizer a Jesus: Jesus, ajuda, acrescenta a minha fé, ajuda na minha incredulidade. Talvez você precise disso. Pedir a Deus para que Deus te dê mais fé. Pedir a Deus para que Ele te dê forças, para que você saia dessa situação. Ah, pastor, mas como que eu faço isso? Como que eu peço isso a Deus? Se aproxime dEle. Foi o que o Pai fez. Se aproximou de Jesus. Conte a Ele o seu problema. Aceite Jesus como Salvador e Ele vai mudar a tua história. Que Deus em Cristo os abençoe. Tenha uma boa noite. Amém.